pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Papo Aberto Mulher, trazendo duas beldades, duas graciosidades aqui para trazer muito conteúdo bacana para vocês, tá bom? Gostaríamos de agradecer aqui o nosso patrocínio do Kumon Unidade São Vicente, que nos apoia aqui no nosso programa Papo Aberto Mulher, e também agradecer ao Germinar, que é um projeto lindíssimo. Quem quiser, então, segue as nossas redes sociais. Eu quero apresentar com muita honra e agradecer já, Yara, sua pronta resposta de estar aqui, né, mesmo na correria, porque ela falou, tô, mas depois, no dia seguinte ela falou, não, então eu vou, tal, e depois a gente vai falando por partes, né, porque é correria, mas a pronta resposta é o sim, o que importa. Então aqui vou fazer uma cola, tá, gente, porque é bastante coisa, né, Yara? Então, a Yara é professora universitária da graduação e da pós-graduação da Universidade Católica de Santos há 50 anos! 50 anos! Olha isso, que coisa linda! Além disso, só isso já bastava, mas não, ela é psicóloga analítica, analítica, né? Junguiana, mas ela tem especialização em psicologia didática e a neuropsicologia também, né, Yara? Além disso, psicóloga clínica, óbvio, palestrante, mestre em educação, que isso é muito importante para ela, pelo que eu já estou percebendo aqui, é muito importante, que ela falou para mim 3 vezes. Então, Yara, seja bem-vinda e vamos desfrutar aqui dessa mesa com muita verdade, com muita autenticidade, né? Isso aí, com certeza. E vamos agora da nossa queridíssima Gabriela Escaramuza, que está aqui também conosco, para nos trazer muito conhecimento a respeito da vivência que ela teve, né, durante 8 anos aí, vocês vão entender melhor daqui a pouco. A Gabriela é formada em Direito, né, Gabi? Isso. Fez pós em Neurociência da Respiração para Saúde Mental. Olha só que coisa bacana, gente. E tá saindo quentinho aí um livro que vocês vão saber logo mais a respeito disso, porque agora ela também se tornou escritora, gente. E aí, ela está aqui então em primeira mão para falar sobre isso, né, Gabi? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito necessário, porque a sociedade está doente mentalmente. Embora muita gente se recusa a falar sobre isso, muita gente não aceita, mas a gente está com uma sociedade muito doente, com muitas patologias, e a gente precisa olhar para isso, falar mais sobre isso. Então, por isso que a Yara, né, tá aqui, a Gabi, para a gente poder trocar, bater essa bola. E eu acho que a gente pode partir de um princípio aqui, desses números tão elevados de ansiedade e depressão. Então, Yara, eu queria assim, que você me passasse assim, brevemente o porquê que você acha que esses números são tão elevados. Bom, eles sempre foram altos, mas na pandemia eles explodiram. Porque a pandemia trouxe para o critério da ansiedade uma preocupação muito grande com a própria sobrevivência. E para a depressão, muitas perdas de pessoas que a mídia sempre mostrava, perda de pessoas queridas, perda, às vezes, de emprego, perda de rendimento. Então, a pandemia exponenciou tudo isso. A ansiedade, ela é produto de uma aceleração que a própria sociedade de consumo desenvolve sobre nós, né? Tudo para agora, né? Não tem daqui a pouco. Não tem mais aquela história de espera. Sim. Certo? Se você manda uma mensagem, os alunos mandam uma mensagem no WhatsApp, eu demoro 3 horas para responder, eles se ofendem. É verdade. Por que é que eu não respondi antes? E eu já deixo lá, olha, em atendimento, não posso responder agora. E a depressão, porque nós temos um confronto muito sério entre o mundo sonhado e apresentado nas redes sociais, inclusive, e o mundo real. E as pessoas se influenciam muito pelo mundo das redes sociais. Ou seja, pelo mundo do outro. Pelo mundo do outro, pelo mundo do sorriso, pelo mundo da força, da juventude, da beleza, do relacionamento que deu certo. E cria, às vezes, uma expectativa que acaba sendo inalcançável para a realidade daquela pessoa, Acaba sendo, né? não, geralmente é. Exatamente. Nem sequer isso é necessariamente real. Montado. Então, a depressão vem dessa comparação. E essa comparação, ela é extremamente forte nos organismos mais imaturos. Em especial, no jovem, né? No adolescente. Sim, sem aquele dúvida. que quer estar, quer pertencer e quer, dentro desse pertencimento, ser distinto, de ser distinguido
para alguma coisa. Sim. Né? E, claro, né, muitos são os candidatos, pouquíssimos os que conseguem realmente isso. E aí, quando as pessoas não conseguem, elas ficam se sentindo culpadas, como se elas fossem as fracassadas. Exato. Então, nós temos aqui uma ideia da depressão muito ligada à sociedade do fracasso. Fracasso porque metas inatingíveis são colocadas. Então, claro. E aí vem a tal da frustração que hoje em dia ninguém consegue saber, ninguém consegue lidar, né? Não. Ninguém não, né? Mas a maioria das A pessoas maioria hoje em dia não, está com muita dificuldade de saber lidar com a frustração. Ninguém. É. 100% ninguém, Nicole. É. Certo? Ninguém liga 100% com a frustração. Senão não Você seria projeta, frustração. né? Você projeta algo, Sim. eu quero realizar, e não acontece, você fala, claro. caramba. Agora, a resistência à frustração está muito menor. Essa juventude está com muito menos resistência à frustração. Tá sabendo ter a resiliência, né? De saber levantar, falar, não, tudo bem, deu errado aqui, vamos embora pra lá, vamos Isso. seguir um outro caminho. E vamos voltar ao nosso ego, ao nosso eixo, para depois recomeçar. Não, Sim. deu errado aqui, você vai direto para lá, você não volta para você, Sim, para recomeçar. sim, faz E aí você sentido. recomeça de um ponto que não é o seu. Faz sentido. E aí, está errado. Exato. Gabi, Exatamente. traz um pouquinho a respeito da sua experiência, da sua vivência em relação a esses fatores que estão sendo falados aqui pela Yara, né? A questão da depressão, da ansiedade, tudo que você viveu, assim. Pode falar um pouquinho agora a respeito disso? Bom, eu passei 8 anos da minha vida, né, com ansiedade, depressão, borderline e também a fibromialgia que eu tenho até hoje, mas está bem resolvida, sendo tratada. Mas a questão da ansiedade e da depressão, quando eu tinha, né, que isso faz uns 10, 11 anos, não tinha essa questão das redes sociais como hoje. E já era algo que eu não sei explicar, era uma angústia que tomava conta da minha vida. Era um vazio, era uma falta de propósito. Eu sentia como se minha vida não tivesse propósito, como se eu não tivesse propósito. Como se eu Quantos não anos você servisse tinha, pra- Gabi? 15, 16. Tá, é a idade que a Yara acabou de Exato. colocar. Mas as redes sociais não são como é hoje. Era o Instagram, naquela época, você postava uma fotinha com aquele filtro esquisito. Você tinha lá 10, 15 curtidas, você tava feliz da vida. Era isso, entendeu? Story, Reels, criar conteúdo. Ele não era isso nem monetizado, existia. ele não era... Não existia verdade. nada disso. Eu acredito que seja muito bom para muitas coisas, né? Eu uso as redes sociais para alcançar outras pessoas, para levar o meu Claro. propósito e ajudar pessoas, mas infelizmente, como a gente falou, tem a questão da maturidade, dessa frustração, da comparação. Então, mas na época já era algo que realmente tomou conta da minha vida, né? Eu fiquei paralisada, essa é a palavra, paralisada por fora, mas por dentro era massacrante, essa é a palavra, era massacrante, porque as pessoas acreditam que o vazio não te dá nada, mas essa é a maior mentira. O vazio é a pior dor que pode existir. Sério. Tira teu brilho, né, Gabi? Eu tô vendo aqui as Tira fotos, tudo, olha só a gente. diferença, Eu né? parava Antes no e depois da hospital Gabi. de 2 a 3 vezes na semana, por anos, por Gabi, conta o que de aconteceu crise de aqui? ansiedade. Essa foto, muitas pessoas me perguntam. Eu tava tomando um remédio, tinha começado a tomar um remédio, e um dos efeitos colaterais dele, que era o mais forte, era a náusea e vômitos. Então eu fiquei aí 1 mês e meio, praticamente, sem conseguir comer, vomitando muito. E esse dia eu saí, tava calor, era 28, 29 de dezembro, então aquele calorzão aqui, a gente mora em Santos, aquele calor, minha pressão simplesmente baixou e eu desmaiei no asfalto, eu caí de joelho, eu machuquei os 2 joelhos, os 2 cotovelos, eu bati a cabeça e eu ralei o meu lado esquerdo do rosto inteiro. Fiquei internada, enfim, muitas coisas, e esse dia eu nunca vou esquecer, porque... Por isso que você evidencia essa foto. Exato, eu evidenciei essa foto porque foi um efeito colateral de remédio, gente. Que talvez antes pudesse ser falado mais, né? Se a sociedade tivesse um pouco mais de consciência do que os remédios causam na gente, eu talvez não teria passado por isso. Eu vou falar nome de remédio, porque aqui a gente não tem parceria com Sim, nada, sim. mas muita gente toma o Rivotril porque, fiquei chateada. E toma um pouquinho, e o Rivotril Sim, vira com uma bala, né? certeza. Posso falar? Claro, claro. Por favor. Então, o Rivotril e outros, que são os famosos calmantes, eles são depressores do sistema nervoso. Uhum. E estes que você está falando são da ordem dos benzodiazepínicos. Então, se alguém tiver dúvida, por favor,
vai à internet, pergunta para o Titi Google o que é que os benzodiazepínicos fazem com a sua cabeça no eixo do tempo. Exato. Eles facilitam eclodir, para quem tem tendência, todas as doenças neurodegenerativas. Eles trabalham acalmando, e para acalmar, você sabe disso bem, eles diminuem a quantidade e a velocidade das sinapses. Por isso que eles são tarja preta. Eles viram remédio recreativo, porque você toma, 10 minutos depois você parece calmo. Show de bola. Só que você não está percebendo tudo que está acontecendo ao redor. Eu tenho um filho psiquiatra, o Felipe Magalhães, ele toma um cuidado muito grande, ele tenta evitar ao máximo a medicação com tarja preta. Parabéns pra ele. Porque a tarja preta, o que ela faz? Por que muita gente usa tarja preta? Muito médico usa. Ela fideliza o paciente. Uhum. O paciente cria um processo de habituação. Gostou dela, Gabi? Amei. Obrigada. Ele precisa do remédio, certo? E Exatamente. ele precisa que aquele médico lhe prescreva o remédio, né? Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão, né? Essa calma, ela tem um tempo, ela tem uma meia-vida que a gente chama de remédio, né? Que é a duração do remédio dentro do organismo. Acabou a duração do remédio dentro do organismo, muitas vezes o problema está ali, acelerado, aumentado. E aí você tem duas alternativas, ou você enfrenta o problema, você toma outro remédio. Qual é mais fácil? Exatamente. Então, Essa é uma você das falou em coisas que... Rivotril, eu peguei o gancho do isso aí. benzodiazepínico. Gente, vamos ser bem claro, Só Alzheimer, um né? instantinho, Lívia, você queria complementar? Não, porque essa é uma das coisas que eu prezo, né? Eu acredito assim, se o remédio existe, existem realmente casos extremos que precisam do remédio. Claro, Não dá pra gente falar, tem que ser muito burro pra falar, nossa, eu sou totalmente contra o remédio, ele não serve pra nada. Gente, Não isso é é você ser idiotice. contra o remédio, é você ser contra Ele ser a primeira opção. medicalização, não, a medicalização inadequada. Também. Ser contra a Exato. saúde, né? Exatamente. É saber que eles têm efeitos colaterais muito fortes. Gente, eu tenho um efeito no meu corpo de remédio que eu tomei, sei lá, 7 anos atrás. Eu tenho espasmo na perna até hoje. Às vezes do nada eu falo, eita, o que é isso? Então, assim, gente, isso não é nem um pouco Não é saudável. uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. E hoje, parabéns pro seu filho, inclusive, porque hoje isso é muito difícil. Justamente por conta dessa fidelização. Os médicos querem passar sempre o remédio, e aí ele vai desencadear um outro problema, aí depois eles querem preencher essa lacuna com outro remédio. E aí fica nesse vai. ciclo. Claro. E aí fica nesse ciclo. Então, assim, se na época eu tivesse alguém pra me falar tudo que eu sei hoje, cara, meu processo, assim, de cura teria diminuído no mínimo 60%. Teria sido 60% mais rápido. Sim. No mínimo. E é um número expressivo, 60%. Para 8, 9 anos passando por isso, Então, com só certeza. deixando claro, né, quando a Yara falou as doenças degenerativas, né, Yara, você quer falar? Alzheimer? Principalmente Alzheimer. As demências, né, que a gente chama no geral demências Pick, Alzheimer, Lewis e outras. Isso, é importante para ficar claro para as pessoas. O que seria isso, né? Porque é recreativo mesmo. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo e falou, vou tomar um Rivotril porque fiquei um pouquinho nervosa. Exato, mas as pessoas são assim hoje. E hoje você vai ver o histórico dessa pessoa, como ela tá fazendo tudo que ela pode para desmamar de algum remédio. Porque não ficou só no Rivotril, hoje ela, né? Então ela tá fazendo tudo que ela pode, assim, dando a energia dela, a saúde mental dela, a família dela, porque ela sacrificou muita coisa por isso. Então hoje ela se arrepende e muito. Sim. Ainda bem que há tempo, sempre há tempo, claro. mas isso a gente tem que falar para ficar claro, Sim. né? Existem formas de fazer redução de danos. Isso. Com certeza. Inclusive, existem remédios de tarja vermelha que não causam essa dependência e esse transtorno todo, mas o que acontece? Eles demoram 15 dias para começar a fazer efeito. E a maioria das pessoas hoje geração Não consegue esperar. Não, e assim, liga pro médico, né? Não tá adiantando. Eu avisei que demora 15 dias. Ele escreve, ele avisa, né? Aí fala, mas doutora, eu preciso trabalhar, tem que dar um jeito. E o problema é que ainda são esses resolve o meu 15 dias. problema. Eu tomei ontem, não funcionou. Aí o meu filho disse que bom,
Não era pra Ué, E geralmente são esses Já 15, quero conhecer 20 seu dias filho. dando outros efeitos colaterais na gente, como foi o meu caso desse, de dar náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, tontura. A gente já tomei remédio que já me deu efeitos, assim, os espasmos. Dos mais Eu diversos. tinha problemas de reflexo. Eu já tomei, assim, todos os remédios que você pode imaginar. Depois, se você quiser perguntar, eu vou falar, tomei esse, também. Minha Também, filha também, era uma também. beleza. E, Meu melhor assim, amigo. se você parar pra pensar hoje, gente, eu tinha 16 anos, na época eu tava tomando esse tarja é o problema. Esse é preta. um crime, né? Com 16 anos eu tava tomando tarja preta. E aí, Gabi, conclui a respeito disso. Você estava falando sobre esse processo teu da depressão? Então, borderline, e aí fibromialgia? foi, né, foi algo que tomou conta realmente da minha vida por muito, muito tempo, porque ele começa meio que a ser um ciclo. Ele vai criando outras coisas. Primeiro ele começou com a crise de ansiedade, começou a vir. Aí eu passava mal, aquela falta de ar que você começa a respirar assim. E aí isso a gente sabe que ativa o sistema nervoso simpático, e aí vai causando mais estresse, mais aceleração no cérebro, no coração. E aí eu ia parar no hospital. Aí comecei a ver o que era isso. Beleza. Aí depois já começou a vir junto com a depressão. E aí depois começou a desencadear a fibromialgia. Então assim, uma coisa foi meio que levando, assim, foi um caminho levando, de repente quando eu vi era ansiedade, depressão, borderline, fibromialgia, aí me causava enxaqueca, porque a ansiedade faz você ranger os dentes muitas vezes, ou você tem insônia. Exato. Então, assim, dores no corpo, de aquela coisa de, isso aqui, gente, era uma tensão que parecia que eu era CEO, tinha 45 anos, era CEO, divorciada com 5 filhos, CEO do Google. Era esse nível de estresse. Mas, 16 anos. Exatamente, Só com lição de casa 16, 17 anos. Só com lição de casa pra fazer. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. Só que, se você parar pra pensar e olhar como era a minha rotina também, muita coisa poderia ter sido evitada. Então, Sim. eu não comia bem, eu não me hidratava bem, eu não tinha uma boa rotina de sono, eu não tinha hábitos saudáveis, eu ficava o dia inteiro, eu saía, tava na escola na época, voltava da escola, fazia a lição rapidinho e ficava o dia inteiro jogado vendo televisão. Sim, sim. Ô, Davi, tem entende. foto dela, o estilo que era a Gabi antigamente? Você tem foto aí dela? O estilão que ela era? Diferente? Gente, também tem essa parte, porque quando o nosso interior ele tá bagunçado, a gente quer externalizar isso, né? Então, eu acho que foto dessa época eu não mandei. Você não mandou, graças a Deus. Ah, meu Deus. Mas você tinha que era ter assim, gente, era a bandana com Meu- a camiseta de banda, era assim, com o cabelo rosa, com mas com loiro. 16, era- 17 Isso anos, pode, Não, isso pode, mas você entende também Ela que tava era... sempre com o rosto dela, né? Muita maquiagem, aquela Mas coisa você entende pesada, que era aquela uma coisa- dor interna que eu queria trazer pra fora. Dava pra ver Dava pra mesmo. ver Pedido que de é isso. socorro. Dava pra ver, era um Exatamente. pedido de socorro. E fazer uma pergunta ligada à fibromialgia. Essa fibromialgia, ela pode ter sido desencadeada por toda essa questão psicológica? Sim, ela é. Só A pra gente... fibromialgia, ela tem pontos específicos no corpo Exato. que não seriam para serem doloridos, porque teoricamente os terminais nervosos deles não seriam conscientes. Sim. Então esses terminais nervosos, esses pontos específicos, se você aperta e faz uma manobra que consiste em você ficar 10 segundos apertando assim Exato. e depois soltar, Ele dói. dói e fica um buraquinho ali. Bom, a fibromialgia, ela é muito... Para ela se usa muito uma medicação chamada Cymbalta, que é um antidepressivo. Não sei se você chegou a tomar Cymbalta. Tomou, né? Sim. Mas só que só o Cymbalta, sem você... Que é a questão da medicação, se você não tratar as causas, eu sou uma Exato. grande defensora da psicoterapia por isso, certo? Porque você tem que tratar as circunstâncias existenciais que te levaram a desenvolver isso. Não só a Certo. fibromialgia, né? Como qualquer outra Qualquer coisa. outra coisa. Então, quando você trata a causa psíquica, hoje a gente sabe que a questão é psicossomática e a medicação em conjunto, o prognóstico é ótimo. Agora, se você só tratar um ou outro, o prognóstico não é tão bom. Exato. Por quê? Porque a fibromialgia, ela é uma doença mesmo, crônica, certo? Decorrente de um estado depressivo, muitas vezes subclínico, que passa sem ser diagnosticado, certo? E falta de alegria, porque tristeza dói. É Exato. verdade. Nós precisamos de felicidade. Tristeza dói, gente. Sim. E você sabe que, falando da fibromialgia, a gente percebe em algumas pessoas, né, algumas mulheres,
que elas usam a fibromialgia para se apoiar, para continuar no mesmo lugar. É porque Eu rende, fiquei muito tempo nisso. porque rende, né? Exatamente, ou para justificar algo, e aí é a questão da causa, né, que tem que investigar e tal. Mas isso está muito complicado, eu vejo isso na sociedade. Eu tenho fibromialgia, então realmente eu não posso trabalhar. Ou realmente eu não posso isso, ou realmente... Mas você tem que olhar para fora. Exato. E aí? É entender que a O que força fazer vem de com você. isso? É que, veja, eu atendi já pessoas com fibromialgia, né, várias, é que dói, né? Gente, A dói. pessoa não tem consciência da origem dessa dor. E aí ela vai ao médico, o clínico olha e fala assim, isso não é nada. Porque não é nele que está doendo. Exato. Não, você não tem nada. Claro, que quando alguém diz que você não tem nada, é porque eu não sei o que você tem. Sim. Claro. Certo? Igual quando você vai no pronto-socorro, é virose. Do mesmo jeito. Então, a pessoa usa isso, mas não é consciente, não é por má intenção, não é por má fé. É porque realmente ela sente a dor. Exato. Então, para ela, aquela dor é real, e a dor é real, certo? E é incapacitante. Fibromialgia é incapacitante. Eu já tive muitos, é que hoje realmente ela está controlada, graças a Deus, mas eu tive muitas épocas de que eu não conseguia ficar em pé mesmo. É chorar, gritar de dor. Gente, eu Porque sofri dói. isso com enxaqueca crônica. Por exemplo, Eu tenho enxaqueca crônica, tá tratada, né? Mas é uma coisa que você vai... Enxaqueca crônica é uma coisa que não tem você vai cura. tratar sempre. Ela não tem, Exato. exatamente, ela não tem cura, eu faço o tratamento, tudo, mas ela também é debilitante. Nossa. É de ficar Uma num dor de quarto cabeça. chorando, desnorteada. Já teve situações de eu desmaiar de dor e ir pro hospital também por conta disso. Então, você não tem controle. E você chega... E aí, é frescura. Por quê? Porque nunca sentiu uma dor de cabeça. Não, e porque o outro... Né? Ele não tá sentindo sente, ele não nada, tem né? ideia. Exato. Tanto é que no meu próprio casamento teve essa situação. Meu marido nunca sentiu uma dor de cabeça. Então, pra ele era muito difícil conseguir Entender essa lidar. dor. Entender o que Você é. entendeu? Ele Entendeu queria que é. ajudar, mas ele não sabia como, porque ele não fazia ideia do que era aquilo. Como ele nunca vivenciou, né? Então, isso realmente é super compreensível pra quem E assim, via. pra gente levar um pouquinho o papo, né? Sim. Vamos só o último tema, assim. Essa quantidade de remédio que o pessoal está tomando, eles se esquecem também que há uma intoxicação que não é Com certeza. verificada, que não é acompanhada. Então, vou usar um outro lítio aí, né? O lítio. Os médicos, digamos assim, Não queria mais ficar falando nome de remédio, mas é conscienciosos- importante, porque é para as pessoas Isso, entenderem, né? Os médicos mais conscienciosos pedem exames De sangue. certo? Hoje em dia, não se dá determinados remédios, como por exemplo valproato, etc., lítio, sem você fazer uma avaliação criteriosa, porque toda medicação, como aliás tudo que a gente ingere pode ter um efeito tóxico, Sim. certo? Tudo que a gente ingere pode ter um efeito Com tóxico. certeza. E veja, esse efeito tóxico, na grande maioria das vezes, ele é metabolizado no fígado. Ah, Esse é um outro e o problema. tanto de situação que a gente ouve a respeito de fígado, né? Esse é um Quantas outro problema. pessoas com problema de fígado? Então, gente, é Falta de assim, medicação né? mesmo. Ver se eu tô correta, meninas. Você precisou de uma ajuda, né, relacionada à saúde mental. Você foi no psiquiatra. Analisa quem é esse teu psiquiatra. Veja. Pede uma segunda opinião, Veja, muitas vezes. veja quem é. Veja se ele vai te dar, você vai sair de lá com uma sacolinha cheia de remédio. As Veja. amostras grátis. Quanto Veja. tempo dura a consulta? Isso, Porque veja. é muito complicado o psiquiatra medicar em 15 Em minutos. 15 Tem que fazer uma minutos, anamnese bem minuciosa. né? Analisa isso para você poder ter um tratamento eficiente, eficaz, leve. E não só isso, que é o que eu bato muito na tecla analisa como está o resto da sua vida. Porque hoje as pessoas, né, justamente isso, por quererem um resultado muito rápido, hoje assim, a pessoa teve uma crise de ansiedade na vida, pronto, eu vou no psiquiatra, vou tomar Rivotril e vou passar o resto da minha vida tomando isso. Mas como tá a sua alimentação, a sua rotina de sono, como tá essa questão de ficar rolando o feed infinitamente, como tá a sua organização, Mas, a sua Gabi, como que rotina? você deu start nisso? Porque, assim, a pessoa que tá afundada na depressão, pra dar o primeiro passo, Exato. É muito na questão da atitude, falar assim, tá bom, a partir Ainda de mais hoje eu não saudável. rolo mais vídeo. É. A partir de hoje eu vou pra academia, vou, sei lá, correr na praia. A partir de hoje. Exato. É muito complicado você virar Eu essa passei chavinha, né? muito Como tempo, que...
por uma situação que, com certeza, muitas pessoas estão passando, que é você realmente, você pega o remédio, você toma e você esquece o resto. Você quer ficar trancado em casa, no quarto, e vivendo a vida. Você vive sempre com aquela ansiedade, com aquele estresse, com aquela sobrecarga, sempre no automático, aquela coisa. Gente, eu só percebi que realmente o meu start foi ver que, independente do vazio que eu sentia, da dor, de tudo, assim, que a minha mente, vocês não têm noção, assim. Sabe aqueles desenhos que você vê, assim... Vários símbolos. Coisa, assim, era isso. Pra 100 vezes pior. Então, assim, só que foi quando eu realmente consegui perceber que eu ainda tinha, pelo mínimo que fosse, eu ainda tinha sonhos dentro de mim. Ah, que lindo. Isso tem relação com a espiritualidade, Gabi? Você se Com apegou nisso certeza, também? eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, né, com muita sensibilidade e tudo mais. Mesmo nessa época, eu tentava partir para esse lado, mas realmente, assim, eu percebi que, independente do estado que eu estava, ainda existiam pequenas coisas que eu sentia um leve prazer em fazer. Então, assim, isso foi o que me deu força para viver. Então, por exemplo, eu sou formada no balé, né? Eu sou bailarina clássica, moderna, contemporânea e no jazz. E eu sempre amei. Era a única coisa que eu conseguia, assim, sair de casa feliz para falar, eu tô indo fazer isso. Sabe? Então, assim, quando eu tinha, inclusive, picos de dor ou algo do tipo, quando eu tava muito depressiva, muito mal e eu não conseguia ir, eu ficava pior ainda. Porque na época era a única coisa que eu realmente sentia um prazer. Exato. Tanto que a minha professora, na época, uma vez ela foi analisar todas nós, né? E ela veio falar pra mim e falou: a dança é a sua válvula de escape. Você usa isso pra sua força. Então, eu acho que hoje o maior conselho que eu posso dar para as pessoas que estão nesse estado muito deprimente, muito decadente, é você olhar para dentro de si mesmo e ver qual é pode ser o mínimo aquela que seja, mas aquela luzinha que esteja lá dentro de você, que você ainda sonha, ou que você sente um leve prazer e alegria na sua vida. É aquilo ali que você pode começar para te dar força. Então foi a partir dali que eu falei, não, eu quero me formar no balé, eu quero isso, eu quero subir no palco e receber o meu diploma. Então eu fui. Aí isso eu fui desencadeando uma alimentação melhor. Aí eu falei, bom, vou entrar na faculdade. Na escola eu tava toda cagada, gente, da cabeça. Então, tipo assim, eu era aluna mediana pra tirar na média, passar, acabou, era isso. E aí na faculdade eu falei, não, eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar dar o melhor. E aí, tipo, eu terminei a faculdade sendo primeira secretária do centro acadêmico, né, e uma das melhores alunas do meu ano. Então, assim, eu fiz essa força por mim, porque eu percebi que ninguém ia fazer por mim. Que legal. Sim. E por que eu vou viver o resto da minha vida, tipo, trancada, me entupindo de remédio, tendo um monte de efeito colateral na merda, pra falar um português bem claro. Aqui a gente pode, tá? Entendeu? O Papo Aberto Mulher pode ser assim. Por quê? Porque, tipo, a vida é muito mais que isso. Então, eu também, uma das coisas que lógico, não foi da noite por dia, eu falo pra vocês que eu passei 8 anos por isso e foi um processo muito grande, mas uma das coisas que eu entendi muito é que no meu caso não é só um diagnóstico, são alguns, mas o diagnóstico ele não define quem você é e muito menos quem você ainda pode ser. Exato. Verdade. Que bonito, Gabi, é isso mesmo. Deixa eu fazer esse link da Nicole, que ela fez da questão da espiritualidade. Como que a psicologia está vendo esse... Hoje é um tripé, né? Mas como que... Não é tripé mais. Não é mais um tripé? São 4 patas hoje. Ah, então são 4. Então diga, que agora eu fiquei curiosa. Hoje o critério de saúde mais contemporâneo ultrapassou da Organização Mundial de Saúde. Na Organização Mundial de Saúde, saúde e bem-estar físico, social. Social. Exato. Certo? Psíquico. Hoje a gente fala em bem-estar físico, social, psíquico e espiritual. Por quê? Porque o bem-estar espiritual, ele confere um significado para a sua existência, independente daquele ser que você chama de Deus, Allah. É onde você se apega, independente, né? você... Oxalá, não tem importância o nome, mas aquele reconhecimento que existe algo maior dentro de você, maior que o seu ego, e que determina muitas circunstâncias sobre as quais você não tem poder consciente, certo? Mas que cuida de você, que tem ligação com o seu instinto de vida. Jung chamava isso de self, si mesmo, o eu verdadeiro, que nós temos a função na vida de relacionar com o nosso ego,
certo? Para que as coisas façam sentido, que elas tenham um significado. Por exemplo, estar aqui com vocês hoje confere muito significado à minha vida. Porque poder falar dessas coisas e saber que isso, de alguma maneira, em algum lugar, vai fazer um grãozinho de diferença na vida de alguém, já é extremamente gratificante. Por que isso tudo que você fez efeito? A neurociência explica. Você fez uma acoplagem, certo? De movimento e prazer. Exato. Movimento com prazer mexe com um núcleo chamado accumbens, ou accumbente, dentro do cérebro, que você conhece, certo? Onde o principal estimulante, né, o principal neurotransmissor que veicula é a dopamina, certo? Agora, não adianta o indivíduo tomar coisas que aumentam a dopamina se ele não tiver ele se autoproporcionando a sensação de prazer pelo movimento. Então, fazer aquilo que você gosta é extremamente terapêutico. A humanidade sempre fez isso, certo? E sempre funcionou. Exato. Independente da medicação. É isso aí. Gabi, e aproveitando também agora falando sobre essa questão de como você saiu disso, né? Hoje você tem aí um projeto bem bacana, né? Que foi lançado ontem, inclusive. Parabéns por isso, parabéns pela sua garra, né? Pela sua ousadia, a gente pode dizer assim. Inclusive, depois de tudo que você passou, você está sendo ousada, né? E querendo passar isso pra frente. Conta um pouquinho a respeito desse projeto pra gente, Gabi. Gente, eu lancei ontem, ó. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Olha lá. Olha Eu lancei ontem o Desacelere. Ele é um e-book, tá? Mas eu quis fazer ele realmente com um propósito e dividido em partes. Eu poderia muito bem ter pegado, escrito esses 30 hábitos e jogado pra você e falar, se vira. Mas eu não fiz isso. Então, o primeiro capítulo eu dividi ele com as diferenças entre estresse e ansiedade, que eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar. Né? Então, inclusive, para gerar uma consciência em quem está lendo, em quem adquiriu. Depois vem os 30 hábitos, que são 30 hábitos naturais, fáceis, todos cientificamente comprovados. Gente, eles são baratos, são fáceis. Yara, já quer. São coisas tão simples, que parecem tão pequenas, que você pode colocar na sua rotina, no seu dia a dia, que vão fazer toda a diferença. Porque não é só você combater a sua ansiedade e seu estresse, também são coisas que te dão autoconhecimento, que te dão prazer, te geram ali uma sensação de tipo, eu estou fazendo mais no meu dia. Isso também é muito importante. Depois o outro capítulo eu te dou como você ter constância, como você colocar aquilo na sua rotina, porque né? Isso é muito complicado, porque o começar é muitas pessoas depois. Exato, muitas pessoas poderiam ler e ficar na cabeça e não colocar em prática, que hoje a gente sabe que é um problema muito real. As pessoas, elas querem muita informação, mas na hora de colocar em prática, até mesmo porque entra aquele ponto que eu quero resultado para ontem. Exato. Né? Então é importante você ter essa constância. Exatamente. Então, assim, e aí eu dividi isso, eu te ensino como colocar, ter essa constância, como ir adquirindo, tem um checklist ali pra você ir fazendo e tudo mais. Durante 21 dias, né, Gabi? Isso aí depois é o outro o último capítulo, então, que são os 21 dias, como se fosse um desafio pra você fazer em 21 dias com um checklist, começando ali com poucos hábitos, porque a gente sabe, né, que hábitos pra se tornar mais natural demora ali em mais ou menos 21 dias pra você praticar. E aí... E é isso, gente. E assim, eu deixo depois no final muito bem claro que você pode fazer tudo isso, mas que se o seu estado for realmente muito grave, for algo muito decadente, que você precisa sim, né, como eu falei, ter um acompanhamento. Exato, a indústria farmacêutica existe, a medicina uma coisa existe, não anula a outra, a gente não é idiota, né? Então assim, mas uma pessoa hoje que está numa decadência, só se entupindo de remédio, não faz nada por ela mesma, começar a praticar isso, você pode ter certeza que talvez você tire o remédio da sua vida, porque ninguém merece passar o resto da vida tomando remédio. A questão não é o remédio, gente. É o remédio errado. É isso aí. É isso. Remédio errado, na dose errada, o diagnóstico errado. Nossa, e hoje, hein, Yara? Fala pra mim um pouquinho sobre diagnóstico errado, que tá difícil, hein? Bom, primeiro, as pessoas hoje confundem tristeza com depressão. Tristeza faz parte da vida de todo mundo. Não há quem não tenha uma vida que não tenha tido uma tristeza em um determinado momento. E o tal do estresse com ansiedade também, né? O estresse com ansiedade ela já falou. Então tô falando, claro. Depressão é um transtorno mental. Sim.
Então, é muito importante que as pessoas entendam que o antidepressivo não vai tirar a sua tristeza se o seu namorado brigar com você e você é apaixonada por ele, por exemplo. Sim. Certo? Então, ele não vai tirar essa tristeza, porque ele não é euforizante. Né? Ele regula níveis neurológicos, normalmente, de serotonina e noradrenalina, certo? De tal forma que você tenha energia para agir com a noradrenalina e você tenha um controle do seu humor com a serotonina. Isto, ponto. Sim. Agora, não vai te deixar imune aos efeitos da vida. Sim. Os efeitos da vida estão aqui para serem vividos e elaborados. A vida não é um morango, né? Famoso. Eu prometi um mar de rosas. Você já pensou um mar de rosas? Quanto espinho tem? Né? Eu não quero. Eu tô fora. Certo. E falando também sobre, puxando aqui um assunto, saindo um pouquinho dessa vertente só da depressão, da ansiedade, não só, né, mas super relevante, eu falo também sobre os diagnósticos, Yara, eu imagino que você deva ter conhecimento a respeito disso. TDAH, autismo e todos os outros que a gente vê por aí. Eu falo porque eu também trabalho na área da educação e eu trabalho com muitos alunos e eu vejo que tem muitos alunos diagnosticados errado e tem exato, e tem outros que você fala, meu Deus, ele devia estar laudado e não está também. Tem as duas situações. As duas coisas. Exato. Bom, vamos falar primeiro do TDAH. TDAH é um transtorno de atenção com hiperatividade que muitas vezes eclode por falta de limites na casa. Gente, Yara, você vai acabar com quem tá ouvindo isso agora. Não, e vai levantar agora perfeito, porque aí os pais vão falar, gente, exato. Perfeito, tem que trazer responsabilidade para si, né? Sim. Bom, o autismo é uma questão diferente, certo? Sim. O autismo é um transtorno de origem genética, certo? E que, de verdade, determina, certo? Em graus variados, um espectro. Ele tem muitas variações, é complicado falar, se vocês quiserem de ouvir para falar sobre isso, que é maior. Com certeza. E os dois aumentaram o índice enorme na população, enormemente. Era uma criança em cada 100, hoje é uma criança em cada 31 ou 33. Por quê? A precisão diagnóstica aumentou. O que era antigamente chamado de deficiência mental, atraso de comunicação, atraso de linguagem, hoje está englobado no espectro, certo? Tem 3 níveis de suporte e, graças a Deus, a grande maioria está no nível 1 de suporte, que significa que o prognóstico não é tão fechado. Sim. O autismo é uma condição existencial, não tem cura, mas as comorbidades do autismo tem. Sim. Certo? Eu vejo muita evolução dos meus alunos com o passar do tempo de nível 1. De nível 1. O indivíduo, ele tem um transtorno de comunicação, que é um transtorno intelectual, que é o que determina o nível 1, um ou o outro. Sim. E um que estiver bem, você ancora na área sadia para ajudar que o outro vá em frente. Exato. E antigamente eram crianças deficientes mentais, no geral. Tinha aquela grande, né, deficiência. É difícil trabalhar dessa forma, né? Fica, porque você não sabe... Trata da mesma forma tudo. Exatamente. Você não sabe o que fazer. Exato. O TEA hoje é uma realidade para a qual a sociedade não pode mais fechar os olhos. Com certeza. E o mais importante, gente, a mãe não tem nada com isso. Não é culpa da mãe. Dúvida. Mas a mãe tem e eu admiro muito esse pai. Eu admiro muito. A mãe normalmente é a maior vítima disso. E muitas vezes a custo do próprio casamento e outras circunstâncias. É um corre-corre. É terapia para cá, é terapia para lá, é terapia para cá. Quantos deixam de trabalhar, né, para dar o suporte para essa criança? Eu vejo essa luta diária lá. Bem, super legal que bom que você trouxe esse tema aqui pra gente também, que eu acho de extrema relevância. A gente pode, sim, marcar depois uma outra visita para falar sobre isso. Né? Neurodivergência. Eu acho bacana e a gente falar um pouquinho de tudo, né? Sim. E assim, a questão da bipolaridade. A gente fala, quando a gente fala muito de qualquer transtorno ou qualquer comorbidade, a gente fala, até a gente pode ter a teoria, mas quando a gente está na prática, quando está convivendo, aí a gente vê como é difícil você conviver com aquela pessoa. Muito. Só que aquela pessoa, quando ela machuca em pé, você vai lá e não pode andar, você vai lá, você vai servir água, você vai dar comida. Uhum.
Porque você está sendo solidária, Cuidador. solícita, você está cuidando. Só que quando uma pessoa, vou colocar o bipolar, tá? Ele tá te machucando, ele tá ali, ele tá doente também. Quando ele não tá Quando ele tá... medicalizado, Não, né? mas a questão do bipolar é a seguinte: a bipolaridade é um transtorno do humor. Sim. Portanto, ela é um transtorno sistêmico. Sim, E a expressão desse transtorno é comportamental. Então, o bipolar, a pessoa que tem TAB, transtorno afetivo bipolar, ela pode ter dois tipos. Tipo 1, que é o mais grave, que antigamente tinha o nome de psicose maníaco-depressiva, e o tipo 2, que também pode ser grave, mas não chega a ter sintomas psicóticos, né? E a gente pensa que bipolaridade é feita de mania ou euforia e depressão. Só que mania e euforia não tem essa conotação da palavra mania que a gente Sim, conhece por sim. aí, Uhum. certo? Mania, você quer dizer muitas vezes que é o hábito. Eu tenho a mania de, né? Não. Mania é uma aceleração do sistema nervoso com uma irritabilidade enorme, certo? Euforia não é alegria, certo? Euforia é uma excitação com perda de limites, onde os riscos muitas vezes são desconsiderados, porque o ego se expande, né? Ele fica importante, ele fica poderoso, e aí dá errado, claro, Sim, né? sim. E a Afeta depressão todo é o oposto disso. E eu tô falando isso, Yara, porque quem convive, ou quem teve acesso a uma pessoa que tá passando, que tem esse distúrbio, esse transtorno, né? Não posso falar distúrbio. A gente não sabe, e muita gente julga, fala isso, aquilo, mas é muito triste a família, a convivência, É uma o doença trabalho, mental. é muito Sim. pesado. Sim. Então, por isso que é importante você não falar, aquela pessoa ela é difícil mesmo, uma pessoa difícil, aquilo ali, olha com calma. Eu falar que é uma louca, que é maluca, Não, né? mas eu já Doente, percebo muito tem às também, vezes isso. muitas vezes o cuidado vai todo para a criança e os pais esquecem de se cuidar. E eles têm que saber lidar com coisas que saem totalmente fora daquilo que é o natural. Né? A convivência natural, né? De uma família natural, né? Aquela coisa do dia a dia que você vê nas famílias e tal. De repente, dentro da família dela, ela fica desestruturada. Só que os pais estão tão preocupados em dar todo o suporte para essa criança que eles esquecem de se cuidar. E aí vem a separação, vem a culpa. Vem a tudo doença da aquilo. mãe. Exato. Não, exatamente. Então, Exatamente. eles precisam também ser tratados. Tem que cuidar do né? cuidador. Nesse, Com certeza. nesse contexto que eu estou colocando, é justamente isso, porque aí a família que está em volta, ela vai adoecer e ela vai começar a tolerar, e ela não vai só adoecer de tomar um antidepressivo, Exato. não. Ela pode tolerar agressão e achar que aquilo vai. Porque, Então, na aumenta, verdade, né, gente? todo transtorno mental, ele tira a pessoa da realidade. Sim. É uma alteração do senso de realidade, entre outras coisas, né? Certo? Da noção de si, da noção do outro, das relações entre eu e o outro. Então, essa alteração do senso de realidade, muitas vezes é acompanhada de uma tolerância, de uma flexibilização de regras, na tentativa até de conviver, Uhum. sabe? Até de conseguir Tentar conviver minimizar mais a ou menos situação. harmoniosamente na casa, né? Isto piora o quadro. Por quê? Porque mais ainda a pessoa está no regime de exceção. Mais ainda a pessoa está se distanciando da realidade. Então, quando ela sai desse ambiente da casa e vai para fora, a vida bate duro, Exato. Sim, sem bate dúvida. mais duro. Aí ela volta. Volta como? Pior. Pior. E a Porque família ela vê faz tanto o que ela quê? não tá se encaixando. A família Exatamente. faz o quê, né? Na tentativa de acolher, Sim. certo? Muitas vezes superprotege. E puxando Isso esse eu também gancho, percebo. Eu percebo nos meus alunos. Já teve situações que espectro autista e gostava muito de abraçar, por exemplo, né? A criança amava abraçar, e é dele, tá tudo certo. Mas a gente tem que tentar regular isso, né? E as terapias ajudam muito nesse processo dele, para que ele consiga socializar melhor com as pessoas, com as outras crianças. E eu lembro quando o pai chegava, o próprio pai já vinha. Então ele aumentava ainda mais aquela Sim. situação. Por ao quê? invés de- Porque a ideia é a seguinte, né? Existem uma série de clichês sobre o autismo, né? Que são os mitos sobre o autismo, que não são reais. Uma delas é que a autista
não quer contato físico. Então, quando o pai lê isso, ele ensina o filho a ter contato físico, certo? E às vezes, bem inadequadamente. Sim. Porque assim, eu, como orientadora e tudo, eu quero mais é que me abrace mesmo. Mas imagina essa criança numa escola, né, com outras crianças e tudo mais. As crianças acabam tratando de uma forma e eles sofrem. Eles sofrem. Então, já teve situações de eu chegar e conversar. Sim. Né? Olha, vamos explicando, tá tudo certo. Agora não, né? O agora não, agora pode. Né? No final a gente faz, né? A terapia ajuda muito nesse processo. E é isso que eu tô falando, que às vezes os pais, querendo ajudar, né? Como você disse, super protegem, né? E acabam aumentando E vê os Sim, com mitos, certeza. quando eles veem o mito, ele fala, bom, se faz parte do autista não querer contato físico, então eu vou ensinar meu filho a ter contato físico. Sim. Só que não... E às vezes isso dá muito errado. Sim. E puxando esse gancho que você falou dessa convivência, né, de você machucar o outro, puxando para um lado da pessoa que está passando, né, por uma ansiedade, uma depressão, algum transtorno mental, assim, de saúde mental. Eu falei, inclusive, isso ontem na minha live, e é um dos conselhos que eu gostaria que tivesse me dado na época. É um pouco duro, mas é verdade. Eu acredito que a senhora vai concordar comigo. É um tapa na cara, mas eu acho que vai te fazer refletir. É você entender que, independente se aquela pessoa é o seu namorado, a sua namorada, a sua melhor amiga, a tua irmã, até os seus pais, eles te amam, eles querem te ver bem, mas eles também não merecem adoecer porque você está doente. Assim. Então ninguém, por exemplo, falando de mim, né, na época, as minhas melhores amigas da época ainda são as minhas melhores amigas de hoje. Mas teve momentos muito difíceis, porque eu entendo hoje elas, porque elas se afastaram, porque elas não queriam mais tentar me ajudar. Porque eu também não queria me ajudar, então a pessoa ficava doente. E elas também não queriam ser amigas de uma pessoa grosseira, mal educada, que estava sempre de mau humor, sempre praguejando e reclamando de tudo, sempre se entupindo de remédio, fazendo questão, ai, olha, porque eu era assim. Eu queria mostrar pra todo mundo que eu tomava remédio, porque eu era coitada, entendeu? Era pra eu ter eu me colocar nessa situação, nessa posição, pra eu ser uma coitada e eu ter essa atenção. Exatamente. Então, assim, é minha melhor amiga, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, o que for, só que eles não merecem passar por isso. É a questão dos limites, né? Exato. Então, muitas vezes, eu falei isso porque eu acredito que hoje, né, porque como meu público é especialmente mulheres, eu acredito que hoje as mulheres, elas têm muita dificuldade, hoje não sempre, né, elas têm dificuldade de fazer algo por elas mesmas. Então, se você não quer fazer por você mesma, faça por quem você ama. Simples assim. Gente, estamos chegando ao fim. Olha, mas antes, vamos levar agora esse astral um pouquinho. Gabi, conta pra mim, bem brevemente, fala assim, um sonho que você ainda vai realizar. Um sonho que eu vou realizar. Um só? Um só. Tem muitos. Profissional? Ou da vida? Ou... Esse que você tá pensando agora. Esse que eu tô pensando agora é realmente me tornar uma referência nessa área e as pessoas poderem me olhar daqui a um tempo e falar, caraca, eu me inspiro nela e eu quero ser igual a ela. Eu tô passando pelo que ela passou, ou algo pior, ou diferente, ou que você consiga se encaixar, se identificar comigo e falar, mas eu vou um dia lutar igual ela e vou alcançar igual ela fez. Yara, conta aqui pra gente, pra todo mundo aqui, uma paciente que foi sabe aquele case de sucesso que deu aquele quentinho no coração e falou, nossa, que coisa boa. Graças a Deus, sim. Dá uma compilada, assim. Isso é bom. Não, a paciente que mais tocou, ou paciente... Vou falar de uma pessoa atual. Por favor. Você quem sabe, de forma assim... É uma pessoa solitária, que é bonitinha, mas não se acha, é um pouco gordinha e sofre com isso, que é carente, que é brilhante, uma aluna brilhante, uma menina que tem um potencial de sucesso aí grande, que se apaixonou por um sujeito que mora perto da casa dela, bem perto, e começaram a sair. Ele avisou a ela que eles eram apenas vizinhos, que eles não tinham nada, mas saíram durante tanto tempo, toda semana, não sei o quê. E essa paciente esteve com ele em férias num hotel. Depois que ele a
criticou muito, humilhou muito, não sei o quê. Essa paciente, um belo dia ali no saguão do hotel, não sei bem como é que era aquilo, mas enfim, ela o vê sentado numa mesa com uma moça bonita, segundo ela, mais bonita que ela, não sei. E a moça tomando cerveja, e ela vê 2 latinhas de cerveja. E ela chega e pergunta se eles queriam um café. Aí ele disse assim: Olha, eu acho que eu vou querer uma cerveja, porque eu não tomo cerveja, mas hoje me deu uma vontade. E olhou para outra moça. Ela foi buscar o café dela, não trouxe a cerveja dele, ficou lá. E ele falou: senta aí, fica com a gente. E ela ficou. E ela não conseguia se livrar dele, dentro da cabeça dela. Então, um case de sucesso. Começamos a trabalhar o quanto ela era invalidada, o quanto ela tinha valor, o quanto ela merece alguém que seja mais do que um vizinho que a visita, certo? Que não sai com ela em público, que não leva no cinema, certo? Mas que dá para ela algumas migalhas de carinho, né? E aí eu tenho conversado com ela no seguinte sentido: querida, se você fica comendo migalhas, certo? Você nunca vai comer um bife de picanha, certo? Então, faz o seguinte, fica com fome um pouco, Uhum. para você poder saborear a picanha quando ela aparecer, né? E picanha foi uma brincadeira que eu fiz, né? Claro, um trocadilho, mas mais ou menos por aí, Aquela né? picanha suculenta, Aquela bonita, vermelhinha, né? brilhosa. No ponto, né? É. Ao ponto. E aí, Nem pra mais, nem pra menos. e aí, para minha surpresa, ela conseguiu se liberar desse relacionamento tóxico. Coisa muito. É vitória, viu? Porque é muito difícil. Sim. A mulher invalidada, Uma a mulher invalidada, com humilhada, a certeza. mulher submissa, a mulher carente, o que ela precisa é trazer para si o investimento libidinal que ela faz no outro. Se Exatamente. ela conseguir trazer para si. Autoconhecimento faz isso, né? Identidade. Então, A psicoterapia ajuda muito. Então, esse é um case de sucesso fresquíssimo. Ai, que legal. Adorei, Que legal. adorei, Legal. sensacional. Bem, estamos terminando, né? Como a Lívia trouxe aí que pra gente. pena. Infelizmente, acredito que dá pra gente alongar esse papo aí numa próxima. Com muito prazer. Eu quero agradecer muito a honra do convite. Ah, imagina, Espero que ter- isso é uma honra Vamos ter deixar os vocês arrobas duas aqui. aqui, embora fique, né? Sim, Vocês senhora. querem falar os Iremos arrobas? fazer isso agora. Com certeza. Tá. O meu é @Gabi com Y, escaramuza com 2 Ds. É um pouco difícil, eles vão colocar pra vocês, por favor, porque falando, eu aposto que vocês não vão conseguir, mas a gente tem. Gabi com Y, underline. Não, é sem Não é underline. Não, Gabi Tudo junto. escaramuza. Então é Gabi com Y, escaramuza com S mudo. E 2 dois Ds Ds. no final. Escaramuza. Isso. Isso aí, seu, Yara. Yara? E o seu, Yara? Arroba Yara Cândida Chalela.me. Chalela é com CH? CHALELA. Yara Cândida Chalela.me. Isso. Eles isso, vão né? deixar aqui, gente. É Fiquem isso, eu acho tranquilos. que É isso mesmo. Nós Só colocaremos, nessa fiquem série. tranquilos. Sigam, porque vale muito a pena o conteúdo das duas. Elas arrasam. Agora, só para finalizar de vez aqui, última palavrinha. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para os nossos espectadores? Bom, eu gostaria primeiro de falar que, como meu público é mulher e nós estamos no Papo Aberto Mulher, eu gostaria de dizer que, foi como eu falei antes, eu vou até olhar pra você sentir que eu tô falando com você. Um diagnóstico, ou quantos querem que seja, não define quem você é, nem quem você ainda pode ser, quem você ainda vai ser. Se autoconheça, se ame a sua vida, veja o valor da vida e veja valor em você mesma, porque você tem valor, você tem um propósito, a sua vida tem propósito, tem sentido, você é amada, você merece amor e você merece ter uma vida muito boa. Então não se deixe, eu sei que é difícil, né? Quando tem pessoas no níveis que eu já fiquei de você realmente não querer nada, porque eu realmente achei que eu não tinha mais solução, eu tinha desistido da vida. Só que quando eu vi que tinha uma pequena luz dentro de mim ainda, um pequeno sonho, pequenas vontades, eu falei, a vida é mais. Então você pode passar por isso e você vai conseguir. Amém. E aí, Yara, qual a última mensagem? Que A você direção deixa? do seu olhar vai determinar a paisagem que você. Com certeza. Então, procure olhar para a melhor paisagem possível. E deixe as outras que existem
um pouco fora do seu campo de visão. Exato. A segunda mensagem é a seguinte: você é mais que a opinião alheia. Muito mais. Com A opinião alheia certeza. é alheia. Não precisa ser assim. E não define, não fala sobre quem você é. Normalmente fala sobre o outro. Geralmente. Normalmente fala sobre o outro. Então eu vou encerrar Por aqui favor. agradecendo, parabenizando a sua Muito coragem, obrigada. sua iniciativa. Aquele chavão do limão, você fez a limonada. Olha aí, isso aí. livro, sucesso Coisa no seu linda. livro, Lindo sucesso. projeto. Que você seja muito feliz e Obrigada. que você tenha muita, muita vida. Ela é mais nova que a minha filha. Você Yara, vai ter. Yara, você deseja ainda mais sucesso, mais realizações, que os seus pacientes tenham experiências maravilhosas e que você realize e tenha vários outros cases de sucesso. E você já tem aí um monte de 50 anos, né? É uma trajetória linda, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço aqui você Eu que também, agradeço a agradeço ao oportunidade. Papo Aberto Mulher. E a gente vai ter mais assuntos, mais assuntos. Com certeza. Pessoal, nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência hoje, tá bom? E até a próxima. Beijo!